Olá, professores, orientadores e avaliadores, eu sou a Paula. Olá, professores, avaliadores, orientadores, eu sou o Paulo. Essa é a apresentação do trabalho de graduação do 6º semestre de Gestão Empresarial da FATEC de São Bernardo do Campo. O título do trabalho é Startups no Brasil, cenário atual e modelo de negócio, e o professor orientador é o professor Antônio Carlos. Nos últimos anos, surgiu um tipo de empresa impulsionada pela internet e pelo avanço da tecnologia. Essas empresas são as startups. Elas são conhecidas como uma forma de aproveitar uma oportunidade, uma lacuna do mercado. No Brasil, essas empresas elas demoraram a se estabelecer, a se desenvolver. Acredita-se que ainda é um modelo em desenvolvimento no Brasil e já aclamado no resto do mundo. Elas vêm avançando de maneira acelerada e são, por natureza, inovadoras e disruptivas. Disruptivas é quando elas rompem um paradigma de mercado, eles vêm com uma ideia nova, algo novo que não se imaginava aquela solução para aquele problema, fazia-se sempre da mesma forma. Elas apontam toda hora como dos melhores lugares para se trabalhar, por isso o interesse de profissionais e principalmente universitários, e também tem um grande impacto no mercado onde eles atuam. Eles mudam o mercado, por isso a sua importância. A vida humana foi transformada pela internet, surgiram novas maneiras de interação social, de interação cultural e novas oportunidades de mercado. Com a evolução da internet e os avanços da tecnologia, surgiram novas maneiras de se fazer negócio. A internet proporcionou um ambiente de crescimento de projetos, investidores encontravam maiores oportunidades nesse ambiente e um modelo de negócio se popularizou. Esse modelo de negócio ficou conhecido como startups. A definição mais utilizada hoje para o termo startup é a que o Sebrae publicou em 2016, que diz: uma empresa nova, uma startup é uma empresa nova, até mesmo embrionária e ainda em fase de constituição, que conta com projetos promissores ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras. Por ser jovem e se estar implantando uma ideia inovadora no mercado, outra característica das startups é possuir o risco envolvido no negócio. Elas ganharam muita fama e mudaram muitos mercados em que elas entraram, oferecendo novas soluções, revolucionaram esses mercados, mudaram hábitos e transformaram concorrência e até mesmo legislação de alguns países. A startup não é só uma empresa, ela é uma iniciativa, uma nova ideia e um novo modelo de negócio. Nem toda empresa que se inicia é uma startup. Uma startup, normalmente, ela busca uma solução de um problema da sociedade. Às vezes, até a sociedade desconhece ou tem pouca visibilidade desse problema até que ela apresente. Novas ideias surgem, normalmente provenientes de inovação e de tecnologia, e normalmente o modelo de negócio relacionado às startups são modelos de negócio de baixo custo e alto potencial, e normalmente com um crescimento muito acelerado. Para entender o que é startup, é necessário conhecer alguns outros termos que acompanham esse mercado. Um deles é investidor anjo. O investidor anjo é o primeiro a fazer o aporte financeiro, a colocar dinheiro na empresa. Pode ser uma empresa jurídica, pode ser uma pessoa física. Esse aporte ele vai se transformar uma na participação na empresa, essa empresa vai ter valor de mercado e depois tem retorno nessa participação, ou pode ser uma dívida que vai ser paga aí a longo prazo. Um dos investidores anjos mais conhecidos no mundo é o Mark Markula. Ele colocou $250 mil na Apple, no início da Apple, e ela se tornou esse gigante que é no mercado. Outro termo muito conhecido são as incubadoras. As incubadoras são empresas que elas disponibilizam espaço, disponibilizam ajuda jurídica, assessoria contábil, estrutura pessoal, gestão de pessoal para a empresa no seu início. E também as aceleradoras elas diferem
das incubadoras por não oferecer em si essa estrutura, mas ela está focada em mentoring, em desenvolver o potencial de crescimento da startup através de assessoria, através de know-how. Um termo muito conhecido dentro das startups é o termo unicórnio. Unicórnio é uma figura mística, mas a utilização desse animal mitológico porque é muito raro ou um pequeno número de startups que atingem o valor de mercado de $1 bilhão. Quando a startup chega a ser avaliada por esse valor, ela é conhecida como unicórnio. E, por fim, a palavra disrupção, um pouco menos conhecida, mas é o principal foco da startup. É quando uma empresa institui um modelo de negócios que transforma a forma como o negócio antes era feito. Acho que um grande exemplo que a gente tem é o Uber e os táxis, mas tem bastante exemplo de startup, e quase todo foi que achou uma lacuna, um serviço que não era prestado ou de um preço acessível, ou de uma forma com boa qualidade, e usando tecnologia, principalmente, ela vai lá e muda, ela rompe, ela tem uma ruptura nesse modo de fazer aquele determinado o mercado onde inseriu a startup. O mercado de startups brasileiras cresceu muito nos últimos anos. Em 2012, eram 2.519 startups mapeadas pelo Startup Base. Já em 2017, a base de dados da Associação Brasileira de Startups, esse número já era de 5.147 empresas, e atualmente esse número já chega a 10.800 startups. As startups tiveram que passar por alguns ciclos, sendo esses o ciclo da educação empreendedora, meados de 2011 e 2012, no qual as empresas aprendiam sobre metodologias e formas de desenvolvimento. Depois, passaram pelo ciclo do capital de risco, em meados de 2013 e 2014, quando houve a euforia de investimentos nacionais e internacionais. E em seguida, em meados de 2014 e 2015, o ciclo da inovação corporativa, que foi quando as empresas acordaram e passaram a enxergar as startups como ponte para a inovação. O ano de 2018 foi um ano bem difícil para o Brasil. Alguns economistas consideraram a pior retomada da história, mas também foi o ano de algumas startups virarem unicórnios. A primeira startup, que no início do ano foi avaliada em $1 bilhão, foi a 99 Táxis. A chinesa concorrente direta da Uber, Didi Chuxing, assumiu o controle dessa startup. Essa startup é a concorrente direta da Uber também aqui no Brasil, oferece um serviço bem similar, mas com uns preços diferenciados e outras vantagens, principalmente para o motorista. A segunda startup a virar unicórnio foi a PagSeguro, uma startup do grupo UOL, um grupo antigo de internet no Brasil. E o interessante dessa startup é que ela traz uma solução bem inovadora de pagamento eletrônico seguro na internet e também de umas maquininhas com um preço bem mais acessível para comerciantes menores. A terceira startup que virou unicórnio em 2018 foi o Nubank, um banco 100% digital, e se tornou um unicórnio no primeiro trimestre também de 2018, e hoje é um decacórnio, pois vale mais de $10 bilhões. Nesse mesmo ano, a gente teve mais 5 startups que viraram um unicórnio no Brasil. Com esse boom que teve em 2018, no Brasil, das startups, lógico, as empresas em 2019 continuaram entusiasmadas em atingir os valores da Gympass, do Nubank e do iFood. Se comparar com os Estados Unidos, fazer uma analogia, o Brasil vive uma situação parecida com a pré-bolha da internet, mas não como uma bolha, mas sim em relação a tipo de investidor, no nível de valorização das empresas, de maturidade. As maiores empresas do país
já se engajaram nesse movimento, ou como investidores, ou criando um braço próprio de tecnologia. Tá aí os bancos para a gente ver, todos acompanhando o Nubank. Surgiram vários bancos digitais e os próprios bancos tradicionais hoje têm um braço aí digital, utilizando as ferramentas até por questão de concorrência. No Brasil, as startups mais valiosas, elas têm um grupo muito grande de investidores com muito poder de investimento, e essas pessoas são especializadas em buscar negócios que podem virar bilionários. Bom, a conclusão do nosso grupo é que, em menos de uma década, o Brasil evoluiu muito seu ecossistema de startups, pois o brasileiro está sempre em busca de novos desafios. E hoje, o Brasil está entendendo essa necessidade de buscas por soluções inovadoras. Os dados aqui mostrados comprovam o amadurecimento do ecossistema. Antes visto como ameaça, as startups agora são vistas como grandes oportunidades. O cenário também é positivo também para as grandes empresas que descobrem o potencial inovador dessas startups e trabalham junto com elas. O Brasil hoje ocupa a 5ª posição mundial em quantidade de startups unicórnios. São atualmente 9 unicórnios e 1 decacórnio. Mas ainda é muito difícil conseguir investimento no Brasil, em questão de programa de governo, em legislação. A gente é muito atrasado ainda. A nossa legislação, o termo correto é arcaico e burocrático, e isso a gente diz quando se compara a países emergentes, e quando falamos de países emergentes nós não estamos falando de Índia, Rússia, China, a gente está falando de país vizinho nosso aqui, Argentina, Uruguai e o Chile tem uma política, tem uma legislação muito mais avançada para esse tipo de empresa do que o nosso país. O governo é um agente relevante no mercado, em qualquer mercado, e principalmente para possibilitar o empreendedor, seja no modelo de negócio de startup, seja em outro modelo, o startup em particular, por causa desse trabalho, a gente encontra também parte necessária da ajuda do governo. É que a startup, é muito comum a diversidade em startup, existem jovens em cargos diretivos, em cargos gerenciais, existem pessoas com muita experiência em cargos de especialista, e o brasileiro tem essa vantagem de ter uma diversidade muito grande. A solidariedade aqui no Brasil é muito forte, a gente cresceu muito em presença online, mas a gente deve muito em educação. O nosso sistema de educação, as nossas possibilidades de educação são poucas ainda. Universidade como a FATEC não é regra, mas é exceção no mercado. São 5 grandes grupos, na verdade, que administram o sistema privado de educação do país. Então falta muito que a gente crescer, falta bastante, não só no privado, como no público, com relação à educação. A gente vai ter um mercado aí deve mudar muito. A gente já mudou nesses últimos anos. O jovem, quando se formar daqui 5, 10 anos, ele não deve nem atuar no mercado que se formou, e isso é normal em empresas. A gente vê por exemplo, no jornalismo, muito economista, muito cientista político atuando na área de jornalismo, e isso vai acontecer muito no futuro, principalmente nesse modelo de negócio, onde procura-se um especialista, ou procura-se alguém que pode trazer uma solução diferente, e o caminho é buscar em outra área. Mas a gente precisa de profissional que tenha essa adaptação, essa adaptabilidade e empregabilidade. Este modelo de negócio mostrou-se relevante e uma oportunidade mesmo com a economia em crise. Já se tem muito para incentivar o surgimento dessas empresas no Brasil, mas se faz uma comparação a outros países, encontramos um grande atraso. Não em relação às startups que aqui crescem, mas em relação à educação,
governo, economia, cultura. Essas evoluções e mudanças são prometidas por autoridades e instituições há tanto tempo que a perspectiva a curto prazo é quase nula. Mudar a educação de um país demora décadas. Para o governo se atualizar, o tempo também é parecido. A economia num país é muito volátil. O que se ganha um dia, se perde no dia seguinte. E a cultura de uma nação demora, segundo várias fontes, 2 gerações, ou seja, aproximadamente 50 anos. É preciso começar logo. Algumas das referências desses estudos merecem destaques. A primeira delas é o livro Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias, de Tim Brown. As revistas Exame e Computer Board sempre têm matérias de atualização sobre o tema de startups. O Cubo, que é a incubadora do Grupo Itaú, sempre tem matérias também bem interessantes. O livro A Startup Enxuta, de Eric Ries. O Sebrae também tem um material bem completo sobre o assunto, com definições. E os materiais do Ministério da Ciência, que a Startup Brasil, que é a aceleradora desse órgão, e a Startup Base, o banco de dados desse órgão. Obrigado, professores. Espero ter atendido a expectativa de vocês no trabalho. Muito obrigada pela atenção.